Olá, Michel. Me ouve bem? Estou esperando a tua solicitação, hein? Tá me ouvindo bem, Michel? Você que chegou já, faz um comentário aí. Também está aparecendo para você o link da solicitação de participação no papo. Estou só esperando você mandar. Não, eu não mando não. Quando você entra, logo depois sobe um link para você pedir para participar. Aí eu te puxo, igual daquela outra vez. Faz o seguinte, se você não tiver visto, tiver passado de repente, sai e volta aqui no ao vivo de novo. Que aí logo depois que você entra, passa na sua tela, se você tiver de celular. Olá, Rita. Seja bem-vinda. Se estiver me ouvindo bem, estou fazendo aqui um teste de voz, por favor, sinaliza aí se tiver algum ruído, algum problema, ou se está tudo ok. Só esperando o nosso convidado solicitar a presença aqui no papo. Isso aí, só esperar o convidado agora solicitar ser puxado. Eu vou te enviar uma solicitação, Michel, vê se vai funcionar. Acho que eu consigo te enviar também. Vê se vai aparecer uma solicitação para você aceitar aí. Acho que tem essa forma também. Deve ser o ventilador, Rita. Aí eu tenho um ventilador que é meio forte. Quando entra o convidado, aí abafa um pouquinho esse som. Obrigado aí pelo.
Acho que agora vem. Fala, Rodrigo, estou aqui. Ah, agora nos encontramos. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia, cara, tudo jóia. Nessa brincadeira foram 6 minutos já dessa pílula. E, primeiro de tudo, queria agradecer a tua disponibilidade, né? Aqui para conversar com o coletivo e com quem mais vai aparecer aqui para interagir. Tá chegando mais um componente aqui, o Bruno Capilé. Seja bem-vindo. Eu já ia começar dando números iniciais, cara, sobre esse tema de hoje, né? Na verdade, também por que a gente está aqui, né? Sendo porta-voz de um coletivo, que é o Filhos do Joano, que atua de maneira mais representativa na região do Andaraí, né? Então, quem está chegando agora, seguindo agora a página, né? Que não siga só para a conversa hoje, né? Siga a página também para coisas futuras, realizações futuras desse coletivo, né? Então, a gente está num total de 10 pessoas e, como é um coletivo que trata de subúrbio, de um bairro, né? E a época que nós estamos é mais premente, né? A cada dia, mais da ordem do dia, a gente conversar sobre essas eleições municipais que estão chegando aí, né? Uhum. Porque, inclusive, são o chefe do executivo e o legislativo municipal, né? Que influem mais, por exemplo, no plano diretor da cidade, né? Isso aí tem uma relação muito direta com qual é o objetivo do nosso coletivo. Então, numa atuação política, né? A gente está promovendo algumas lives, né? Algumas postagens que façam refletir sobre essa eleição que se avizinha, né? A importância dela, enfim. Auxílio também, né? Municiar as pessoas para auxiliar a escolha de voto, enfim, né? Coisas importantes a serem consideradas. A gente bolou esse tema, né? Numa pré-conversa muito rápida, que é a eleição do Rio e a disputa pela identidade, né? E aí eu gostaria que você iniciasse aí alguma reflexão, falando quem você é também, né? Dando as credenciais, porque vai ter muita gente que está te conhecendo agora, né? E começando a refletir exatamente sobre essa linha de tema aí, a disputa de identidade que coincide com as eleições municipais. Então, boa noite, obrigado pelo convite. Eu sou historiador, né? Então, eu vou falar enquanto historiador. Eu acho que, na verdade, essas eleições, elas são importantes por vários motivos. Tem um motivo que me parece que é mais importante se a gente relacionar com o tema de hoje do que os outros, que é a ideia da identidade, né? Tem um sociólogo que fala que cidades portuárias são cidades centrífugas e cidades em montanha, cidades que não têm porto, são cidades centrípetas, não é? A ideia, basicamente, é que as cidades portuárias misturam as pessoas e as cidades que não têm porto separam as pessoas. Mas se você for fazer uma comparação rápida entre Rio e São Paulo, São Paulo é uma cidade com bairros étnicos. O Rio de Janeiro não tem bairros étnicos. O Rio de Janeiro tem bairros misturados, bairros que constituem populações que, mesmo que tenham sido étnicos em algum momento, elas não são mais bairros étnicos. Laranjeiras foi um bairro em algum momento de população japonesa. Hoje já não é mais, não é? Em uma geração isso se desconstitui. Santa Teresa, o bairro italiano, ele já não é mais. Em uma geração isso se desconstitui. Tijuca foi um bairro de várias imigrações, não é? Desde a imigração sírio-libanesa até a judaica. Já não é mais. Enfim, os bairros étnicos e cidades portuárias, eles surgem, né? A Praça 11, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, foi um bairro judaico e negro. Já não é mais, porque foi destruído. Mas mesmo se não fosse, provavelmente ele teria se descaracterizado em uma geração. É uma cidade centrífuga, uma cidade que mistura as populações. Só tem uma população que não é misturada, que é a população da periferia do Rio de Janeiro. Que, ao contrário do que acontece, por exemplo, em São Paulo, não é uma periferia que está para além de uma barreira natural, é a periferia que está em cima das barreiras naturais, não é?
essa força que a dimensão étnica tem, mesmo numa cidade portuária, deve ser entendida no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um bairro que mistura as populações étnicas que vêm como imigrantes, mas que mantém, que estabelece um isolamento das populações étnicas que não são imigrantes, das populações étnicas que vieram para cá em situação de pós-escravidão ou de migração do Nordeste. Estou me referindo às favelas do Rio de Janeiro, né? E esse bairro que a gente está agora, né, o Andaraí, é um bairro muito interessante, que é um bairro que tem uma presença muito poderosa de uma favela culturalmente importante, a favela do Andaraí, e que influencia de sobremaneira todo o bairro. Ou seja, ao contrário de Tijuca, por exemplo, onde a rua é uma referência, a Rua da Favela, a Rua lá da Formiga, a Rua do Borel, o Andaraí é conhecido enquanto bairro pela sua favela, né? Então, por que eu acho que é importante, voltando a falar sobre as eleições? O atual prefeito, ele teve, desde o início, uma proposta, que é uma proposta de descaracterização dessas duas identidades cariocas. A primeira identidade, a identidade da mistura cultural, a identidade que, na verdade, realimenta as várias culturas, produzindo uma cultura carioca, no sentido mais amplo da palavra, e a identidade do humor, né? A partir da ideia de que ele se preocupa com as pessoas, que ele cuida das pessoas, ele descoletivizou essas pessoas, transformou as pessoas em indivíduos e somente indivíduos, e atacou duas referências fundamentais. A vida cultural dessa cidade, no que ela tem de mais excelente, de mais excelência, que é o samba, o carnaval e a possibilidade de uma produção cultural nas favelas. Ele desconstituiu tudo que era possível nesse sentido, inclusive, de maneira muito clara, ameaçando, fazendo uma comparação entre cultura popular e escolas, dizendo que estava tirando do samba para colocar nas escolas, o que é um absurdo. As escolas são parte da cultura popular, a cultura popular é parte das escolas. Você fazer com que as pessoas decidam se isso ou aquilo é importante é fundamentalmente matar a cultura popular da cidade, que deve produzir a cidade e não ser atacada por ela. E o segundo elemento fundamental, eu acho que isso é muito importante, é que Crivella coloca uma questão dentro da cidade do Rio de Janeiro que não é cara à cidade, ou melhor, não é a cara da cidade, que é, em última instância, a possibilidade de você produzir uma guerra religiosa dentro da cidade. Não é? Se você percebe, por exemplo, a atuação aqui nas escolas em relação aos cultos afros, não é? O Rio de Janeiro é uma cidade que sempre viveu relativamente bem nas periferias, nas favelas, a questão do barracão de candomblé e a igreja evangélica. É a partir da ascensão desse governo, na verdade, antes dela um pouco, mas já com essas forças, você começa a sentir um elemento fundamental de tensionamento religioso nas periferias. Não é? A percepção de que as favelas elas não são cultura, não pelo samba e não pela sua religião, e que elas devem ser colonizadas a partir de um tipo musical, que não é nem o funk nem o samba, mas que é o que ele decide, e a partir da presença de grupos evangélicos, que não são os grupos raiz da favela, que é aqueles que estão na favela desde sempre, mas são os novos, produz a possibilidade de uma descaracterização produzida por um governo que, em 4 anos, teve como objetivo destruir a identidade cultural mais importante, mais perene dessa cidade. Ele governou para a Zona Sul branca, para a Zona Sul cristã e para a Zona Sul que olha para a favela de costas, e não olhou para a favela de frente, percebendo-a como parte da cidade. Eu acho que a oportunidade que a gente tem, né, nessa eleição no cargo do executivo, no caso executivo, fazer um recuo nessa tendência que é uma tendência fundamentalista, que é uma tendência higiênica, higienista, que é uma tendência de desconstrução identitária profunda. Eu acho que isso é fundamental. E ao eleger o candidato a vereador, ao eleger uma Câmara de Vereadores, pensar um pouco
se essa Câmara de Vereadores, eu sei que há várias candidaturas que olham para isso, tem compromisso com a cultura carioca, que um dos projetos dessa direita neopentecostal, dessa direita neofascista, dessa direita que nasceu para o Brasil no Rio de Janeiro, é desconstruir a identidade cultural do Rio de Janeiro e derrotar essa direita que ascendeu no Rio de Janeiro com Crivella há 4 anos atrás, com Witzel há 2 anos atrás e com Bolsonaro há 2 anos atrás, ou seja, o trio, né, que produziu o que a gente está vendo no Brasil inteiro surgiu aqui, e na verdade surgiu aqui mesmo. Né? O Crivella, ele cria, frequenta essa região toda, fazendo campanha. Se você anda por aí, você pode perceber que a única das bandeiras que chama atenção é a bandeira com 10, a bandeira da Igreja Universal. Está aí, no Andaraí. Né? O Witzel é daqui do Grajaú. E o Bolsonaro é tijucano. Então, eu acho que a nossa função, né, enquanto Zona Norte, enquanto pessoas comprometidas com o Rio de Janeiro, com essa perspectiva cultural do Rio de Janeiro centrífuga, é derrubar, desde a casa deles, esses 3 governos que são profundamente elitistas e têm ódio e nojo da identidade carioca tradicional, que é a identidade da inclusão e não das... Sim, você tocou em vários Essa pontos. escolha deve ser por aí. Sim, sim. Você tocou em vários pontos que são de muita importância. Antes de eu falar alguma coisa, sigam o exemplo do nosso amigo Capilé, o Bruno aí, né? Quem estiver online, participem, nos ajudem a formular argumentos, enfim. É muito importante para a página e para que a gente desenvolva algo mais aqui, né? Já eu vou puxar aqui a participação do Capilé, mas eu queria fazer umas considerações, né? Em cima do que você falou, do apanhado histórico, né? Da formação dessa cidade, a questão identitária, né? O que não muda, por mais que eles façam um tremendo esforço, né? É que o Rio de Janeiro, em especial a parte suburbana, né? A gente pode chamar de periférica, mas aqui o nome é subúrbio, né? É preto. E o que acontece? Tudo que você falou são artifícios, né? Para que essa individualização que você falou, essa imposição, né, tácita, mas que a gente consegue perceber muito bem, né, de valores, é exatamente para escolher a quem beneficiar, né? Então ele cuida das pessoas que lhe são caras, né? Só que ele não completa a frase, né? Então ele vai cuidar de determinadas pessoas. E que você deu um briefing, um resumo, um visual muito interessante, né? Pessoas brancas e que ocupam majoritariamente uma zona sul, ou Barra, né, que é onde ele mora, inclusive, e querem dar as costas exatamente para a maior parte e que, vou ressaltar aqui, decide a eleição, né? Porque o que decide a eleição é o subúrbio da Leopoldina, Zona Norte e Zona Oeste. Se isso você for maioria, você ganha, inclusive, se for uma maioria esmagadora, no primeiro turno, né? Mas consegue a vitória, mas nem sempre governa olhando para esses lugares, né? E uma coisa que eu queria reforçar, importante do que você falou, é o legislativo, né? Porque a gente tem um sistema representativo, né? Que em certas esferas, ou quase todas, se a gente olhar a Constituição, competência do que tem um prefeito, a gente vai fazer outras lives aqui que vão elencar isso melhor. O legislativo é que tem a guia, né, dessas tomadas de decisão. Então, olhar para o vereador, o que eu deixei aqui de mote, né, olhar para o vereador que você vai eleger com uma visão menos clientelista, ou seja, menos de troca de favores, né, para ficar mais clara a ideia, e mais cosmopolita como é a cidade, né, de quem olha pelo todo e não para uma parte só,
ou pelo menos tenta se eleger fazendo discurso só para uma parte, ainda que seja suburbana, né, para formar seus currais, eu acho isso de suma importância, né? Sem contar também a representatividade nesses cargos. Eu acho também importante a gente falar também do papel mais participativo de mulheres, né? E de uma cidade preta, pretos também nesse lugar. Que não seja isso determinante, mas que seja importante na análise de cada um. Eu penso assim, dessa maneira, né? Me toca bastante, por motivos visuais óbvios, essa questão, né? Eu só vou puxar aqui a participação do Bruno, para ele não se sentir aqui desprestigiado. Porque a população do Rio de Janeiro, muitas vezes, se viu como cobaia de laboratório social perverso. Foi assim com a escravidão, com o déficit habitacional e as favelas. Agora com as milícias e outros. É isso aí. E a gente continuar nesse curso, legitimar o ambiente de laboratorial, né? Eu acho que é meio isso. Mas eu queria te falar duas coisas. Primeiro, respondendo ao Capelé, eu concordo, é claro, é laboratório. É laboratório perverso, de perversão da vida, etc. E tal. Mas, por outro lado, também é um laboratório de resistência. Eu acho que a história do Rio de Janeiro é uma história central, né? O Rio de Janeiro nunca foi uma cidade periférica, está se lutando para que ela seja periférica. Eu acho que é um laboratório do poder, e o laboratório do poder produziu, durante a história do Rio de Janeiro, muitas resistências que são resistências fundamentais. Eu acho que nos últimos 4 anos, o que a gente tenha visto, o que a gente tem visto, talvez tenha sido o fortalecimento do laboratório e o enfraquecimento da resistência. Eu acho que é o momento, nessas eleições, de algum sentido produzir resistência, de algum sentido recuperar essa tradição de resistência que nasceu na cultura do Rio de Janeiro, nasceu, né, nas relações. Eu fico pensando aqui, os grandes autores da literatura brasileira, né, se você pega Aloysio de Azevedo, Lima Barreto, Machado de Assis, né, são pessoas que vivem o Rio de Janeiro e são todos não brancos, né? Apesar da gente ter estudado todos eles como autores brancos na escola, são todos autores não brancos que vivem o Rio de Janeiro a partir dessas contradições, da criatividade, da transformação, da cultura. Eu acho isso muito importante. Agora, eu estou sendo muito otimista, né? Eu acho que a resistência tem que prevalecer, e é por isso que é importante que o vereador seja um vereador resistente, resistente contra essa hegemonização, dessa padronização cultural que está sendo feita por esse governo, por esses 3 governos, né? Um deles já sofreu impeachment, está sofrendo impeachment, substituído por um igual, mas os outros 2 são exatamente isso. Mas eu sou um pouco menos otimista do que você, o Rodrigo. Eu acho que a periferia, o subúrbio carioca, é um subúrbio absolutamente negro. Mas a identidade étnica e cultural não é uma identidade essencial. O processo de Crivella, para falar da prefeitura, é um processo duplo. É um processo de branqueamento do negro, não é? É um processo de colonização da identidade negra brasileira, afastando do samba, afastando da cultura carioca, afastando do funk, afastando do candomblé, colocando ele num lugar de percepção exterior como negro, como branco. Acho que isso é muito importante. Ou seja, há esse processo. E um processo que deixa pouca opção, que é o processo de criminalização do negro. Ou seja, há um processo de colonização do negro e criminalização do que se mantém negro. Então, o candomblé é criminalizado, o samba é criminalizado e a própria identidade negra é criminalizada. Então, acho que um dos efeitos que essa eleição tem que ter é uma tentativa de descolonização dessa cidade, que está sendo colonizada por um projeto, esse sim, Capelão, um projeto de laboratório muito poderoso. Muito poderoso. É transformar uma cidade miscigenada, uma cidade de resistência, uma cidade portuária, uma cidade em que, gente, Ho Chi Minh, o líder vietnamita, escreveu a revolução dele depois que teve no Porto do Rio de Janeiro. Ou seja, é uma cidade que tem histórias de resistência absolutamente importantes.
essa cidade está sendo produzida como uma cidade silenciada, uma cidade embranquecida, uma cidade cristianizada, uma cidade de milícias, uma cidade que enfraquece a própria identidade do Rio de Janeiro. Acho que essa é uma das campanhas que a gente tem que fazer nessa campanha. Descolonizar o Rio é importante para o Rio voltar a ser. Isso, eu concordo com você de a gente evocar aquela vanguarda, né? Aquele olhar que tinha para o Rio de Janeiro de vanguardista, né? Usar de fato e de maneira positiva a tal da capitalidade, né? A Marli Matos Marli Mota, desculpa, é uma autora que fala muito disso, da capitalidade do Rio de Janeiro. Ela como cidade espelho e cidade também vitrine, né, ao mesmo tempo. E por isso também a eleição municipal, qualquer eleição do Rio, né, ela é fundamental, porque quem tenta governar, legislar, né, ser executivo ou legislador, ele tenta isso aspirando ser imediatamente após ter uma representatividade de poder federal. Nós não somos o maior colégio eleitoral, mas o que reverbera aqui é o que dita a eleição federal, né? E realmente esse esvaziamento que é promovido, idealizado, né, estratégico, desemboca daqui a 2 anos em algo que pode se tornar em 2 machadadas mais perversas ainda, né? Porque o projeto de esvaziamento do Rio de Janeiro é o projeto de esvaziamento do Brasil. Isso. O Rio de Janeiro domesticado é o Brasil domesticado. Isso tem que estar claro. Então, nesse sentido, o que a gente tem que fazer é desdomesticar o Rio de Janeiro. É produzir o Rio de Janeiro uma cidade de resistência, né? E não uma cidade domesticada e silenciada. Agora, uma das questões, por exemplo, Rodrigo, desculpa falar sobre isso, mas o mundo do samba, e quando eu falo do mundo do samba, não estou me referindo aos blocos, ou das escolas de samba, apoiou o Crivella na eleição passada. Apoiou o Crivella, atacou o candidato adversário do Crivella, seja quem for, e elegeu um cara que quase assassinou a vida cultural do samba das escolas do Rio de Janeiro. Hoje é preciso cobrar desses caras uma posição. Né? O que acontece? Porque também não adianta virar peixe de aquário, que vai ser pescado com uma mãozada. Sim, sim. Uma ótima lembrança essa sua, né? E realmente, o que eu acho é que as próprias escolas de samba, né? Aí eu vou falar de uma seara que eu, né, tô mais ali, problematizaram muito pouco isso. Levaram enredos no ano seguinte, colocando ele como traidor, né, como Judas, Iscariotes e tudo mais, malhado ali na Sapucaí, mas não problematizaram todo o apoio que aconteceu, né? E foi algo que foi ridículo, realmente. E mais ridículo ainda o porquê, né? A gente tem que rememorar algumas coisas, né? Tudo porque a subvenção, que é algo que está aí junto com as escolas de samba, desde a década de 30, lá, com o prefeito Pedro Ernesto, e também depois o Getúlio Vargas, que o Brasil tradicional que os enredos tragam informações que tenham cunho cultural, importância cultural para a cidade. Isso, de maneira alguma, é uma ditadura. De maneira alguma, é uma censura. Né? É exatamente fazer as escolas de samba se alinharem com alguma coisa que seja de legado cultural realmente. Né? Porque a gente teve enredo aí que foi de Danone, sabe? Teve enredo que falou da Disney. E teve subvenção. Você tá me entendendo? E aí, essa pequena condição, né, que eu acho razoável, eles foram seduzidos por um discurso de quem foi vencedor, que foi o Crivella, que não teria nenhuma barreira para subvenção. Né? E eu vou denunciar aqui... Isso sirva de aprendizado, né? Isso, que fique a lição. Isso sirva de aprendizado. Que fique a lição. E são coletivos muito importantes nesses locais.
em especial no subúrbio, né? Porque você não tem força de escola de samba na Zona Sul do Rio, por exemplo. Né? O subúrbio e a Zona Oeste e a Zona Norte é que compõem esses coletivos. Né? E o que essas bandeiras representam e costumam apoiar angariam muitos votos. Né? Porque para ganhar uma eleição você precisa dos votos. Não tem jeito. Precisa de eleitores. Né? Então, assim, é muito bem colocado e eu queria também deixar aqui essa posição de refletir. Né? Ultimamente também tem algumas decisões que estão sendo tomadas, por exemplo, acho que semana passada já reabriram as quadras de escola de samba numa conjuntura dessa, entendeu? É complicado, eu sei, tem muita gente que depende desse dinheiro, mas assim, né? Será que era o momento? Enfim, pensar nisso também, né? Pensar a quem você está querendo direcionar o voto. Não pensar em decisões umbilicais, que aí as escolas de samba pensaram nela só e esqueceram todo o resto, toda a consequência. Né? Esqueceram, por exemplo, que há 3 anos, vou falar algo de bastidor aqui, que quem tiver aqui possa me corrigir, alas de baiana elas são alugadas. Porque as baianas estão se evangelizando, mas o problema não é se evangelizar. É se evangelizar olhando o samba, que sempre foi um coletivo delas, né? Criminalizando. Então, você tem um regulamento que precisa de 80 baianas, no mínimo, desfilando. Então, tem alas de baiana que são de aluguel, para vocês terem noção do tamanho do drama da coisa, né? Nesse sentido. Então, foi muito importante tocar nisso. Então, Rodrigo, tem uma questão aí que eu acho, não sei nem, vocês são um grupo de formação política, pelo que eu entendo, né? Uhum. Tem um debate aqui, que é um debate de religião enlatada, né? Quem disse que a religião evangélica tem que negar a cultura negra? Exatamente, é isso aí. Olha um pouco, não é? Aqui se gosta muito de reproduzir o que acontece nos Estados Unidos. Então vamos reproduzir o que acontece nos Estados Unidos, não é? Você tem um prefeito, não se esqueça, essa história toda de não pagar, não dar dinheiro, dou para a escola, não é? Por trás disso tudo tem 2 questões: intolerância religiosa e racismo. Tá? O governo não tolera essa figura que é prefeita do Rio de Janeiro hoje, não tolerou sequer a abertura oficial do carnaval. Né? É uma figura que tem nojo, asco do carnaval. Tá? É adequada? Tá no... Agora, porra, assuma que vocês fizeram uma besteira enorme e assuma agora que vocês vão apoiar qualquer outro candidato. Tem uma candidata a prefeita que é evangélica. Inclusive, diga-se de passagem, tem 3 candidatos a prefeito. Né? Um que não tem identidade religiosa definida, mas é um cara que gosta do carnaval. A segunda é uma negra evangélica. E a terceira é uma mulher da zona norte do Rio de Janeiro, da Penha, né, depois da Tijuca, que é católica. Né? Vejam bem, a gente não está falando, não vamos entrar nessa contradição entre religião e esquerda, religião e progressismo, religião e samba, religião e cultura popular. É fundamental militantes cristãos, militantes evangélicos, que conversem com os irmãos evangélicos sobre isso. Quem está fazendo a reviravolta política nos Estados Unidos, não se enganem. São as mulheres negras evangélicas da Carolina do Norte. Foram elas que bancaram a candidatura do Biden. Ou seja, a grande oposição hoje a esse processo de fascistização norte-americana nos Estados Unidos não vem da esquerda identitária, não vem da esquerda branca universitária, vem da esquerda negra, enfim, dentro do contexto norte-americano, de uma esquerda negra cristã. Quem está bancando a oposição aos chamados white evangelical churches, as igrejas evangélicas brancas, racistas, etc. e tal, são as igrejas evangélicas negras. Então, é necessário conversar com esses grupos. E as igrejas. Suponho que alguns de vocês do coletivo sejam evangélicos, sejam cristãos. É fundamental conversar com essas pessoas. Né? A grande maioria dos evangélicos não está vinculado definitivamente a uma igreja. Está vinculado a denominações múltiplas, mudam de igreja. Os pastores têm que saber que os seus fiéis têm agenda.
e não o contrário. Os fiéis saberem que seu pastor tem agenda. E disputar a agenda dos fiéis a partir da adequação. Não é casual, e aqui eu não estou apoiando nenhum dos três candidatos, eu estou dizendo para não votar no Crivella, não tenho dúvida nenhuma, né? Não conte comigo para... Não, isso é pacífico. Mas, assim, ponto pacífico. Ponto pacífico. Se não votar no Crivella é ponto pacífico. Não é casual que a Benedita da Silva está disputando o segundo lugar, disputando a ida ao segundo turno. Não é casual. Ela é de um partido que imaginou-se estar morto no Rio de Janeiro, é negra e evangélica. De algum lugar esses votos estão vindo. Então, assim, acho que uma das nossas percepções tem que ser disputar a narrativa hegemônica de que ser evangélico é ser de direita. Só funciona isso para fortalecer a direita evangélica branca e racista que está no poder hoje no Rio de Janeiro. Perfeito. Que, inclusive, assim, se você me permite, é uma direita branca evangélica baseada no que o Mbembe chama de necropolítica. Assim, a campanha... Veja bem, né? Ontem a gente teve um incêndio no Hospital de Bom Sucesso, que é o Hospital Federal. A situação do Hospital do Andaraí, que é o Hospital Federal, é terrível. Mas se vocês forem ver as relações que esse governo da cidade de Janeiro tem com o governo federal, vocês vão entender que a política é a mesma, né? Aqueles famosos guardiães de Crivella mostrou que a possibilidade de questionar, de criticar, tem que ser entendida como criminalização. Não pode questionar e criticar. A imprensa tem que estar proibida. A gente está falando de necropolítica, porque quem vai para esses hospitais da Zona Norte do Rio de Janeiro, hospitais municipais, são negros e pobres. É uma política de matar os que podem morrer, de garantir a vida dos que têm que viver, daqueles que não fazem falta. A mesma coisa, esse governo que está brincando você falou sobre a abertura das quadras, é um governo que está brincando. Está brincando porque ele sabe que ele não tem capacidade nenhuma. O Rio de Janeiro, numa possível segunda onda de Covid, vai ser a cidade mais afetada. E flertando com o FIER, com aquele nazista do Planalto, né, que também tem uma lógica de necropolítica terrível hoje, essa brincadeira que ele fez de privatizar o SUS tem a ver com matar os que podem morrer. Né? E aí o governo do Rio de Janeiro está relativizando a pandemia. Sabe por quê, Rodrigo? Porque quem está morrendo na pandemia, se você faz um levantamento, né, que por acaso eu li há uma semana atrás, do nível de letalidade no Chácara do Céu, de letalidade no Morro do Andaraí, é 4, 5 vezes maior do que na rua embaixo. Quem está morrendo não faz sombra para o governo. Né? Esse governo é um governo, desculpa usar o termo verdadeiro, mas é um governo genocida. É um genocida mini, que o genocida máximo está no Planalto, mas esse reproduz. Desculpa estar sendo claro, porque eu acho que na véspera das eleições a gente tem que ser cada vez mais claro. Não é? Então, sim. Eu poderia fazer um discurso acadêmico, bonito, tal. Você está falando de um governo genocida. E é genocida porque é mais importante para ele impedir que a imprensa faça o trabalho na porta do hospital do que melhorar a situação do hospital. Porque quem morre lá dentro não é a mãe dele. Sim, não é nenhum parente, nenhum ente querido. Isso é bem claro. A mãe dele, você sabe dessa história, a mãe dele foi tratada, fez uma operação no Copa Dor no Barra Dor. Quem está morrendo lá é o cara que está aqui. É o cara que não tem dinheiro para comprar máscara, que a Prefeitura do Rio não está querendo dar para as escolas. Né? Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Não, sim. Está falando de governo nos genocidas. Sim, sim. E você não tem que se desculpar. A gente não tem pré-pauta e é um espaço que é democrático, exatamente para expor esse tipo de verdade com posição analítica. Então, assim, eu estou achando ótimo. Você me pediu para eu me apresentar, agora eu vou me apresentar. Tá? Eu sou do Núcleo Interdisciplinar de Estudo Judaico da FRJ e estudo o Holocausto. Tá? Esse é meu tema de estudo. Enquanto estudo do Holocausto, eu tenho que dizer para vocês, não há nenhuma questão nas vítimas primeiras do Holocausto que justifica elas serem vítimas. Então, só é justificável estudar o Holocausto hoje para entender a estrutura de produção de extermínio que o Holocausto teve com relação aos judeus. Que foram judeus porque houve uma produção de ódio contra os judeus.
Agora, se a gente tira os judeus da história, porque os judeus não têm nada a ver com isso, e coloca a produção de ódio, a gente vê elementos absolutamente presentes no Rio de Janeiro e no Brasil de hoje que produzem o ódio contra populações específicas. Que populações são essas? Populações com corpos específicos, com cores específicas e com uma dimensão religiosa específica. Ou seja, eu, enquanto estudioso do Holocausto, tenho que dizer para vocês, né, tal qual um médico do coração vai dizer se você tem infarto ou não, um oncologista vai dizer se você tem câncer ou não, um historiador do Holocausto vai dizer se a gente está na frente de um nazista ou não. No caso do governo federal, eu digo para você, nós estamos na frente de um nazista. No caso do governo municipal, eu vou dizer para você, nós estamos de frente a um governo que passa pano para nazista. Sim, sem dúvida. Acho que também é ponto pacífico, né? Mas é importante... Não é. As pessoas têm medo de falar isso. Têm medo de falar que é nazista, está exagerando. Não estou exagerando. Eu estou me referindo a nazista de 33, não de 45, antes de construir Auschwitz. Ou seja, é preciso estudar a história para entender o que está acontecendo. Não sei se é ponto pacífico. É por isso que é importante não eleger nenhum vereador que apoie esse governo. Não eleger nenhum vereador que apoie esse governo. Repita isso 10 vezes. Apoiar esse governo é apoiar uma prática genocida. Uma prática que preferia que o homem do candomblé, a mulher do candomblé, morresse. É uma prática que está poucos cagando para se aquela mulher que tem Covid na favela morre ou não. É uma prática de genocídio. Então isso tem que ser dito, eu acho. Estou falando sobre formação política. Né? Sim, sim. Tem que estudar o Holocausto. Tem que desacralizar, né? Eu gostei desse tema. Desacralizar também esse tema. Você falou comigo numa outra conversa que a gente teve sobre a questão racial, né? Que parece sacrilégio quando você fala em alguns pontos. E esse que você falou também passa por isso, né? Uma espécie de tabu que realmente, dada a proximidade dessa eleição, né? Dessa decisão que é nossa, né? Então... Olha, Rodrigo, tem alguém falando que está gostando da live, mas está deprimido. Eu tenho que dizer o seguinte, ó, não fique deprimido. A gente já cruzou o cabo da boa esperança. O governo já está morrendo de medo porque não vai ser reeleito. O que a gente tem que fazer agora é investir na energia da transformação. Ela já está nos ventos. Então a gente tem que saber que a gente está lidando com um governo que passa pano para nazista. E quem passa pano para nazista, meu caro amigo, nazista não é isso? A governadora de Santa Catarina que não conseguiu falar que não é nazista porque o pai dela tá filha da puta, é nazista. Né? Esse cara aqui que fica passando pano para o governo federal é nazista. Mas eu estou sentindo que a mudança está vindo. Então, não é hora de ficar deprimido. É hora de sair à rua, de conversar com os irmãos evangélicos, de conversar com o morador da favela, de conversar com gente que está no teu prédio. É hora de transformar essas pessoas, de pessoas que votavam automaticamente, em pessoas que votam de maneira crítica. Esse é o momento. Não é o momento da depressão, não. Isso, foi o Daniel que participou, grande amigo, irmão. O meu irmão Tiago também falou que a realidade é triste mesmo, mas eu concordo com o Michel. Depressão reflete uma estagnação, uma inércia, né? Porque você começa a ficar desanimado também. E aí não, essa é a hora do ânimo. É o famoso sprint final, né? Então, acho que a gente também está trazendo esse papo aqui para ver que pessoas pensam na melhora, né? É importante, para dar gás, né? Como dizem por aí, né? Inclusive, eu queria aproveitar esse gancho para falar o seguinte: quem acha que quem possa interessar esse tipo de reflexão, por favor, encaminhe adiante, né? Também essa conversa, quando terminar aqui, a interação dela não termina só no online aqui, o coletivo vai tentar, na medida do possível, né, no corre-corre de todo mundo, interagir com quem possa dar sugestões ou fazer alguma reflexão, beleza? O Daniel ainda continua... Eu digo mais, Rodrigo, contem comigo para aula sobre necropolítica, por exemplo. Né? Aula sobre necropolítica eu acho importante dar. E necropolítica para pessoas que sofrem necropolítica, não necropolítica para as pessoas que discutem necropolítica. É importante que as pessoas entendam que quando eles vão na porta do médico, do hospital, e o médico não está lá para atender, isso não é casual, isso é projeto. Não é? Quando a polícia para 3 meninos que estão entrando
depois de uma noite de festa, na porta da subida do morro, e faz esses 3 meninos apanharem e, quiçá, desaparecerem porque eles são negros, isso não é culpa somente do soldado que está na ponta do sistema. Isso é projeto. Não é? Quando o governo decide que o samba não pode ser investido e que o samba ou escola, isso não é casual, isso é projeto. A gente está falando de projeto onde a morte, o desaparecimento, a exclusão é parte do processo. Esse governo federal foi eleito com essa perspectiva. Né? O governo do Rio de Janeiro não foi eleito com essa perspectiva porque ele tinha uma frase que escamoteava. Ele dizia que cuidava das pessoas. Ele só não explicou de que pessoas. Né? Então, assim, contem comigo, que eu acho que é importante para construir a possibilidade das pessoas votarem certo, que as pessoas entendam o que está por trás de uma urna. Está por trás de uma urna um projeto de genocídio. O Daniel falou aqui que não vê ou ter cruzado o Cabo da Boa Esperança em âmbitos federais, né? Mas ele chegou um pouquinho depois, acho que ele não pegou a parte. O Rio de Janeiro é o seguinte, Daniel. Essa eleição ela é crucial pela representatividade, pelo que reverbera o Rio de Janeiro. Então, assim, o que diz, você pode achar ridículo, enfim, mas o que diz o Rio de Janeiro, em termos municipais, reflete muito no que a gente vai ver daqui a 2 anos, em termos estaduais e federal. Tá? Isso aí é crônico, é sintomático, né? Por toda a representatividade que tem o Rio de Janeiro. Né? É uma cidade que, pelo vanguardismo, ela puxa outras cidades a refletirem sobre isso, que podem ainda assim votar mantendo o problema em questão que a gente está levantando aqui, mas que vão olhar para o Rio de Janeiro e daqui a 2 anos vão pensar um pouco melhor no âmbito federal. Não sei, eu não participei de todas as eleições, óbvio, né? Não sou nenhum Highlander, mas das que eu participei, cara, eu vejo essa como uma fundamental exatamente para alguma virada. Tá? Derrubar o Crivella no Rio de Janeiro é derrotar o Bolsonaro. Não sei, aí já acho que é um futurismo muito audaz, né? Mas enfim. O Bolsonaro nasceu e cresceu politicamente nessa cidade. O Bolsonaro teve a base de ascensão dele nessa cidade. Se o candidato a prefeito eleito não é um bolsonarista, isso é uma derrota. E olha, eu digo mais. Tá? Quem é que falou que não virou o Cabo da Boa Esperança? Daniel falou isso? Isso. Se você fizer uma análise das grandes capitais, é porque as questões são questões pontuais também. As grandes capitais estão indo para essa direção. Né? Nós temos, eu vou falar 2 minutos sobre o Bolsonaro, que eu acho que é importante. O Bolsonaro é nazista. O mundo todo está olhando para um governo nazista brasileiro, nazista mesmo, assim, tem uma estética nazista, tem um discurso nazista, é um cara que tem aliados negacionistas do Holocausto, ele próprio é negacionista do Holocausto, não é? É um cara que agora está promovendo separação de meninos com deficiência física ou mental dos outros meninos, é um eugênico, não está querendo que as pessoas tomem vacina para que os fortes sobrevivem. A gente está lidando com um genocida nazista. Tem que falar a verdade, tá? Desculpa, Rodrigo, se eu estou assustando alguém. A gente está lidando com um nazista. E para lidar com o nazista, a gente tem que entender que o aliado do nazista tem que ser derrotado. Porque o nazista se enfraquece com a derrota do seu aliado. Tá? Ninguém elegeu nazista somente com votos de nazista. Quem votou nos nazistas foram as tias, as avós, que expectaram o medo do candomblé, do samba, o medo da violência. Essas mulheres votaram no nazista. O que a gente tem que fazer agora é transformar essas pessoas em nossos aliados. Derrubar o Crivella no Rio de Janeiro é botar um prego no caixão do bolsonarismo, que é uma outra forma de chamar nazismo de nazismo. Michel, a gente está chegando naquela faixa dos 50 minutos. Hoje, impreterivelmente, a gente vai ter que ficar limitado a essa 1 hora. Né? Tem outras coisas para fazer também. O problema hoje é a disponibilidade do interlocutor aqui também para, de repente, ter que expandir mais 1 hora. Peço já desculpa de antemão a quem está aqui participando. Assim, enfim, curtindo, enfim.
refletidos com a gente, né? Então, batendo essa casa dos 50 minutos, eu queria pedir de você alguma mensagem, assim, foram várias mensagens, mas uma mensagem final, assim, que possa ser de direcionamento para uma formalização, uma decisão de voto, né? Porque outra retórica muito forte, em especial para o chefe do executivo, tá? É que há uma dúvida, não sei o que eu vou fazer. A gente elencou vários aspectos aqui, as pessoas ainda não sabem o que vão fazer, né? E não sabem, no fluxo acabam repetindo, né? Votando no que for mais cômodo ou que soa melhor aos ouvidos, né? Ou seja, aquelas pessoas que têm a artimanha de falar o que é simples. O Rio de Janeiro é complexo, o Brasil é complexo. A complexidade do Brasil não permite soluções simples. Então não acredite em soluções simples, né? A minha mensagem é essa. Não venham com candidatos que, isso é fácil de resolver. Nunca foi fácil, nunca será, né? E ainda mais num momento como esse. E eu queria pedir de você assim, um direcionamento, até indicação de alguma literatura, alguma coisa que você possa achar que possa contribuir para que as pessoas tomem a decisão no executivo. E no legislativo, eu vou falar, eu só quero terminar que no legislativo, deixem de lado a visão clientelista. Deixem de lado aquela, vou votar num primo de um colega meu, ou porque ele vai ajudar determinado segmento, ou porque ele foi presidente de um certo time que eu torço, ou foi da diretoria. Olhar menos umbilical. A gente compõe um legislativo que possa ser combativo, né? Que seja representativo realmente da maioria da cidade. Tá contigo a bola aí, a gente está batendo agora 53 minutos, Michel. Sobre livro, acabou de sair uma biografia nova do Samuel Weiner, O Homem que Estava Lá. É um cara que conta muito a história do Rio de Janeiro, a história da política do Rio de Janeiro. Sobre Rio de Janeiro, não comprem a narrativa de que o Rio de Janeiro sempre foi uma cidade decadente, degenerada e que vota em miliciano. Isso não é verdade. A história do Rio de Janeiro é uma história de resistência. O que a gente tem que fazer agora é recuperar a resistência. Terceiro ponto. Quem não é fascista, não vota em fascista. Votem em quem vocês quiserem, mas não votem em candidatos que sejam vinculados a um projeto higienista, de necropolítica e fascista. Terceiro ponto, vereadores, né? O Rio de Janeiro talvez seja a cidade do Brasil que mais luta contra um processo e um projeto de fundamentalismo religioso. Votem em candidatos que falem sobre os projetos de transformação social da cidade, não em candidatos que falem sobre Deus, né? Deus é uma proposta de fórum íntimo, não é uma proposta que você tem que convencer o seu vizinho, o seu irmão ou o vereador. A ideia de vereadores, eu não digo para não votar em pastores, eu digo para votar em pastores comprometidos com a transformação social. E eles existem, né? E não votar no que você falou, vereador clientelista, aquele vereador que vai resolver o teu problema. Porque quando ele chegar lá na frente, ele não vai resolver nem o teu, nem o de ninguém. Tem projetos e propostas na cidade que está precisando disso. Votem em vereadores com projetos e propostas. Eu conheço uns 10, 15 vereadores. Olha, nessa eleição para vereador do Rio de Janeiro, não dá para falar que não tem candidato bom, porque tem candidatos excepcionais. De todo o arco político, de todas as cores, de todas as orientações sexuais, de todos os gêneros, né? Tem candidaturas coletivas e individuais. Não dá para dizer que não tem candidato para votar. E para prefeito, também tem candidatos bons, né? Então, assim, é o momento de conversar com as pessoas. Eu vou contar uma história aqui no prédio. Tem um bolsonarista que entrou em depressão pelo que ele fez. Tá? O cara que quando o Bolsonaro ganhou as eleições, ele falou que o piada vai morrer, não sei o quê, e hoje ele está deprimido, né? Vamos tirar os bolsonaristas arrependidos da depressão e fazê-los retornar à vida democrática. E nós, que não somos bolsonaristas, não vamos entrar na depressão. Quem tem que entrar na depressão é quem fez vergonha na eleição passada. A gente não fez vergonha. Michel, sem mais, excelente. Cara, eu vou te agradecer demais, tá? Essa sua predisposição também para outros projetos, porque assim, a eleição vai passar, mas o que a gente conversa aqui é super importante para a vida.
tá? Se não der tempo antes da eleição, você sim será convocado. Eu vou levantar bandeira lá com o coletivo para que a gente possa sempre estar fazendo esse tipo de ação, né? E quando a vida nos permitir ir para a rua, né, nos encontrarmos, né, que isso se expanda, não fique preso à internet, tá? Queria agradecer demais, cara, sempre conversar contigo, a honra é sempre minha, tenho certeza, vou falar aqui pelo coletivo, a honra está sendo nossa, né? Eu fiz questão de ser o Cicerone aqui, o mestre de cerimônia desse papo, porque é muito edificante, espero que tenha sido edificante para cada um que esteja aqui, e que cada um que acha que vai ser edificante para o próximo passe adiante, tá? Vou fazer uma frase clichê de teatro, né? Se você gostou, passe para todos os seus amigos. Se não gostou, passe para todos os seus inimigos. Mas passe isso para alguém. Tá certo? Michel, muito obrigado, tá? Só tenho a agradecer, é muita honra mesmo. E o coletivo também agradece muito. Posso falar por eles, por mais 9 que estão comigo nessa luta. Para quem está aqui... Como diz a música, cortai o mal bem pelo fundo. Exatamente. Para quem está aqui conhecendo hoje a página, por favor, persistam, fiquem conosco. Para quem tem afinidade com Andaraí, com o subúrbio, afinidade com essa cidade que é o Rio de Janeiro, tá? Haverá outros papos aqui, a gente vai tentar fazer outros até o dia 15, e outros que tenham a ver com a conjuntura, está se alinhando aí uma conversa também sobre a presença negra aqui no Andaraí, em que eu serei o convidado, alguém do coletivo vai conversar comigo, é objeto de estudo meu, tá? Está se alinhando também, nas próximas semanas, conversas que atendam a aspectos de demanda que a gente tem aqui em todo o bairro, tá? E de formação política em geral, tá bom? Muito obrigado. Michel, sem palavras, um abraço virtual, um abraço na sua família, Ana Maia, filha dele lindíssima, e viva o subúrbio, e para cima deles, tudo nosso, nada deles. Valeu, gente. Abraço.